capítulo 20, está escrito: e o Senhor falou a Moisés, dizendo: toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás a água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou a vara diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha. E Moisés disse-lhes: ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos a água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação. Vai lá e pega o amarelinho, segura aqui. Amém? Somente até aí, meus irmãos. Pegar o quê? Pegar o voto amarelinho. Somente até aí, para a glória de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pode se aceitar, meus irmãos. Dê uma salva de palmas. Glória de Cristo, salva de Jesus. Deus está aqui nesta noite. Aleluia. O Senhor está aqui conosco. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados irmãos, durante as jornadas pelo deserto, aquele povo agora se encontra diante de uma grande aflição. E qual que era a aflição, meus irmãos? A falta de água. A falta de provisão de água no meio do povo. Os animais pereciam, os homens pereciam por falta de água. Então, agora eles estão diante de grande dificuldade, de grande luta. Sem água para os animais, sem água para os homens, aquele povo começa a reclamar, aquele povo começa a murmurar e entristecer diante de Moisés e de Arão. As aflições dessa nossa vida, meus irmãos, elas são feitas para moldar o nosso caráter, elas são feitas para nos ensinar algumas lições para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Toda dificuldade do nosso caminho há um propósito para a nossa edificação, para nos ensinar. As aflições, meus irmãos, elas são criadas muitas das vezes pelo próprio Deus, para saber quem nós somos, para saber como nós reagiremos diante daquela dificuldade, para saber quem realmente somos nós. Porque é nas nossas aflições, meus irmãos, que se revela o verdadeiro caráter do homem. Em Deuteronômio, no capítulo 8, no versículo 2, a palavra de Deus vai dizer: o Senhor os conduziu por este deserto, e os tentaram, e os afligiram para saber o que estava no seu coração. Para que Deus venha conhecer nós verdadeiramente, mais no nosso profundo, é necessário às vezes que nós passamos pelos vales, por dificuldades, por provações, para que realmente venha ser revelado quem nós somos. Porque quando o bolso está cheio de dinheiro, quando o corpo está cheio de saúde, quando tudo vai bem no casamento, quando tudo vai bem na empresa, quando tudo vai bem no emprego, nos negócios, o glória a Deus sai mais forte. Quando está tudo dando certo na nossa vida, nossos louvores soam mais alto. Mas o difícil, meus irmãos, é louvar dentro do vale. O difícil, meus irmãos, é da glória quando nós estamos caminhando pelo deserto, quando nós estamos passando pela provação do caminho, quando nós estamos passando pela dificuldade. Aí vai revelar quem nós somos verdadeiramente. Se nós somos como os filhos de Israel, que vai murmurar diante da dificuldade, ou se nós vamos ser como o Abacuque, que abriu a tua boca e disse: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja gado no pasto, ainda que não haja mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. O verdadeiro cristão, meus irmãos, mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da provação, ele dá glória a Deus, ele glorifica o nome do Senhor, porque ele sabe que Deus é a solução da sua pendência, da sua dificuldade. Meus irmãos, caminhar no deserto não é fácil. Caminhar no deserto é difícil. Caminhar no deserto traz cansaço, dificuldade e traz aflição.
Mas caminhar no deserto traz resistência, caminhar no deserto traz renovo, traz fortaleza para aqueles que perseveram, para aqueles que continuam. Diante da dificuldade dos filhos de Israel, Deus vai dar 3 ordenanças para o povo. Diante das lutas, Deus vai dar 3 instruções para o povo. Quantas instruções? 3 instruções. A primeira instrução que Deus vai dar para o povo é: toma a vara. A segunda instrução que Deus vai dar para o povo: ajunta a congregação. E a terceira e última, mas não menos importante: falai a rocha. Aleluia. Diante das 3 instruções, Moisés agora está perto da sua vitória, está perto da tua bênção, está perto de resolver os teus problemas. Deus está dizendo para nós nessa noite: cumpra essas 3 ordenanças e você vai ver as portas abrir sobre a tua casa, sobre a tua família. Cumpra essas 3 ordenanças e Deus vai atuar no teu casamento, na tua vida espiritual, na tua vida sentimental, na tua vida financeira, porque Deus resolve tudo, Deus resolve tudo. Deus tem poder sobre todas as coisas. A primeira ordenança que Deus deu a Moisés foi: toma a tua vara. Meus amados irmãos, a vara de Moisés é aquela mesmo que ele usou lá no tempo que ele estava no Egito, que ela transformou em uma serpente, depois transformou em vara de novo. É aquela mesma vara que Moisés vai tocar no mar vermelho e o mar vermelho vai se abrir. É essa mesma vara que floresceu quando ali Arão, ele coloca a sua vara junto com os outros levitas. Ela floresceu e deu fruto, é a mesma vara. Essa mesma vara foi usada para tocar na rocha lá no Monte Horebe e as águas descerem. Foi a segunda vez que a vara foi tocada na rocha e que as águas vinham. Foi a segunda vez que essa vara foi usada nessa causa de trazer água da rocha. A vara de Moisés, meus irmãos, ela ficava ao lado da arca do concerto. Ela ficava junto com a arca do concerto. Ela ficava diante do Senhor. Vocês podem ver que aqui no versículo 9 a Bíblia vai dizer: e ele tomou a sua vara que estava diante do Senhor. A vara aqui, meus irmãos, significa literalmente uma ferramenta entregue nas mãos de Moisés. A vara aqui foi a ferramenta que Deus colocou na mão de Moisés para que ele cumprisse o propósito, para que ele cumprisse o seu chamado, na qual Deus tinha designado e colocado para ele cumprir. Quantas pessoas, meus irmãos, que elas têm abandonado a sua vara. Quantas pessoas que foi chamado para ministrar a palavra de Deus, para louvar o Senhor, para evangelizar, mas a tua vara está parada num canto, a tua vara está encostada, o teu bordão está parado. Deus está dizendo para alguém que está aqui nessa noite: coloca a tua vara para trabalhar, coloca o dom que Deus colocou na tua vida para funcionar, coloca o dom que Deus colocou na tua vida para produzir frutos, e você vai ver a glória de Deus, você vai ver o renovo de Deus chegando na tua vida, você vai ver o som do Espírito tocando o teu ser e renovando a tua alma. O problema, meus irmãos, é que tem muita gente com sede e tem muita gente sedenta, mas não quer usar o cajado. Tem muita gente precisando de água, mas não quer trabalhar para o Senhor. Estou traduzindo aqui. Tem muita gente, meus irmãos, querendo as bênçãos de Deus, mas não quer fazer a vontade do Deus da bênção. Quantas pessoas estão querendo a provisão, a água que vem da rocha, a água que vem de Deus, mas não tem manejado o teu cajado como Deus tem chamado. Deus está dizendo para pessoas que estão aqui nessa noite: começa a evangelizar, começa a falar do amor de Cristo, começa a colocar o reino para avançar, começa a colocar o reino para crescer, começa a colocar essa igreja para crescer em número de membros, começa a ajudar nas obras na casa do Senhor, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida, e você vai ver o que Deus vai fazer na tua casa. Aleluia, glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas como nós vimos aqui no versículo 7, a vara foi tirada diante do Senhor. Porque tem muitas pessoas fazendo o que Deus não mandou. A tua missão, a tua vara, o teu ministério, o teu chamado tem que vir de Deus, tem que ser Deus que mandou você fazer. Se você fazer porque você sentiu vontade, se você fazer porque é vontade da sua carne, é desejo de aparecer, desejo de crescer, não vai acontecer nada.
A vara para ter valia tem que sair diante do Senhor. A ordenança para nós trabalhar tem que sair diante de Deus. Não é porque eu quero, não é porque eu preciso, é porque Deus ordenou que nós fizéssemos. Quantas pessoas, meus irmãos, que foi chamada para pregar, mas ele insiste em cantar, está usando a ferramenta errada. Quantas pessoas que foi chamada para cantar, mas ele insiste em pregar, está usando a ferramenta errada. O apóstolo Paulo, meus irmãos, ele diz que nós somos membros de Cristo, e como membro de Cristo, cada um tem a sua operação. Porventura o olho pode fazer o trabalho do pé, porventura a orelha pode fazer o trabalho da boca, de maneira nenhuma. Se você estiver trabalhando com a ferramenta errada, você vai caminhar, vai lutar, vai tentar de todas as maneiras e não vai acontecer nada, porque a ferramenta está errada. Mas Deus está colocando no nosso coração nessa noite o discernimento. Você vai entender para que Deus te chamou, você vai entender para que Deus te chamou, você vai entender qual o mistério que Deus tem na tua vida. Deus vai abrir teus olhos espirituais e vai revelar qual a vontade dele para a tua vida e para o teu ministério. Aleluia! Foi a primeira ordenança que Deus dá para Moisés. Em outras palavras, Deus está dizendo: começa a trabalhar, começa a fazer alguma coisa em prol do rei, começa a entregar um folhetim na feira, começa a falar de um versículo para alguém no teu trabalho. Tem misericórdia das almas que estão descendo ao inferno. Toma a tua vara, começa a falar do amor de Cristo para as pessoas. Essa foi a primeira ordenança que Deus dá para Moisés. E a segunda ordenança que Deus dá para Moisés, ele vai dizer: ajunta a congregação. Ajunta a congregação. Uma congregação dividida, meus irmãos, sabe quem ganha? Só o diabo. Só Satanás que ganha com a congregação dividida. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus, ele mesmo disse: reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera. Nós precisamos, meus irmãos, estar unidos em prol de um só propósito, em prol de uma só causa. Romanos 12, versículo 16, o apóstolo Paulo vai dizer: sede unânime nas vossas decisões, sede unânime nas vossas orações. Nós precisamos unir em prol de uma causa, meus irmãos. A segunda ordenança que Deus dá para Moisés, ele diz: ajunta a congregação. E muitas das vezes, meus irmãos, nós no nosso egoísmo, nós no nosso egocentrismo de pensar apenas em nós, muitas das vezes nós não queremos unir em prol da causa de outra pessoa. Às vezes a gente fala: não, fazer essa campanha da segunda-feira agora, em prol da vida de fulano e tal, e a gente olha para algumas pessoas e vê o desânimo no rosto deles, porque tu não quer orar pelos outros, quer orar por si mesmo. Mas a palavra de Deus para nós nessa noite é: ajunte a congregação. Deus está dizendo para nós: ajunte as forças, ajunte as suas orações em prol de uma mesma causa, em prol de um mesmo objetivo, e vocês vão ver o diabo cair por terra, vocês vão ver casamento ser restaurado, vocês vão ver pessoas sendo libertas, vocês vão ver pessoas sendo renovadas, sendo revestidas e fortalecidas depois da oração da congregação. Ajunte a congregação. Mas tem irmão que tenta dividir, meus irmãos. Deixa eu falar uma verdade para você nessa noite. Você que tenta dividir a congregação do Senhor, você está sendo um trabalhador do diabo. Você está sendo um trabalhador das trevas, porque a divisão só ajuda Satanás. Meus irmãos, no livro de Provérbios vai dizer lá 6 coisas que Deus não gosta. Mas a Bíblia diz na 7ª coisa que ele abomina. E qual que é a 7ª coisa que Deus abomina? Aquele que planta contenda entre os irmãos. Nós precisamos ter uma congregação unida. Nós precisamos ter uma congregação que se une em prol das coisas que ela quer alcançar, em prol dos objetivos que nós precisamos alcançar. A união traz a força. A união traz renovo. Todas as vezes que nós fazemos uma fofoca, que nós falamos mal de alguém, que nós tentamos dividir, é trabalhador do diabo. Falo sem medo de errar. Mas nessa noite eu quero declarar em nome de Jesus que o espírito da dissensão está caindo por terra. Essa igreja vai se unir. Essa igreja vai se unir cada vez mais, e a obra do mal vai cair por terra. O nome de Jesus será glorificado, glorificado. Tudo será para a glória de Deus, para a glória de Deus. Salmo 133, versículo 1 está escrito: com bom e com suave é que os irmãos
vivam em união. Vivem em separação ou vivem em união? Vivam em união. A segunda ordenança que Deus dá para Moisés: ajunte a congregação. E nós precisamos ajuntar nossas forças. Lá em Eclesiastes diz que um cordão com 3 dobras não se rompe tão fácil. E mesmo Eclesiastes vai dizer que é melhor 2 do que se for só um, porque se alguém lutar contra um dele, os 2 lhe resistirão. Porque se estiver fazendo frio, um vai aquentar o outro. Porque se um cair, o outro ajuda ele a levantar. Então é importante que nós tenhamos união. Essa foi a segunda ordenança que Moisés recebe da parte do Senhor. Quer ver o milagre? Une a congregação. Quer ver milagre no nosso meio? Comece a unir o povo de Deus. Toma a vara, une a congregação. E a última ordenança que Deus dá a Moisés: falai a rocha. E o que é falar a rocha, meus irmãos? É orar. É buscar Deus, como nós meditamos aqui na terça-feira, concernente à importância da oração. A oração, meus irmãos, não é porque nós gostamos, não é porque é gostoso, não é por nada disso. A oração é mandamento, é doutrina de Cristo, e além de tudo, ela é de suma importância para que nós possamos alcançar a nossa vitória. A palavra de Deus está dizendo: falai a rocha. E quem era a rocha? A rocha era Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer no livro de 1 Coríntios, abertamente: a rocha que seguia os filhos de Israel era Cristo. Essa rocha que foi tocada por Moisés, que fez aquelas águas manarem, que fez aquelas águas ali escorrer para atender toda a congregação, seu gado, seus animais, era o próprio Cristo fazendo milagre. Falai a rocha era a terceira ordenança que Deus coloca a Moisés. Deus está dizendo para nós nessa noite: ore mais um pouquinho, clame a Deus. Quantas pessoas que passam a sua vida sedenta, levam uma vida de sequidão, levam uma vida de sedenta na presença do Senhor, porque não ora, porque não fala com Jesus. Quantas pessoas que passam 3, 4 dias sem fazer um clamor, sem fazer um jejum, sem fazer uma oração. Não tem como haver vida sem falar com a rocha. Não tem como receber das águas purificadas sem falar com a rocha. Não tem como se manter firme na presença do Senhor sem oração. Você precisa alimentar o teu espírito, você precisa alimentar a tua alma através da leitura, através da oração, através da santificação, da separação das coisas desse mundo. Nós precisamos falar com a rocha. Nós precisamos falar com o Senhor Jesus, meus irmãos. Nós precisamos clamar para que venha jorrar sobre as nossas vidas água viva para a vida eterna.